Então, boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa primeira aula do curso de Programação em Python do campus Cabedelo Centro do Instituto Federal da Paraíba, tá? Esse é um curso de extensão, que a gente chama de curso livre. Eita, desculpa. Tava aqui. Deixa eu tirar essa... Só um momentinho. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu testar agora. Oi, pronto. Sem problemas, estava sem o áudio, mas na gravação aí ficou. Mas eu estava só me apresentando, para quem não me conheceu ainda. Eu sou o professor José Tiago Holanda, né? Do Instituto Federal do campus Cabedelo Centro. Do campus Cabedelo Centro. Então esse curso é um curso de extensão, um curso livre de 39 horas, né? Que vai ser realizado remotamente, né? Tendo essas aulas remotas, teremos em torno de 10 encontros até o final do ano. Esses encontros serão sempre neste horário, 8h30, mas é possível que algum dia eu diga assim, pessoal, amanhã eu aviso com antecedência, não vamos começar de 8h30, vamos começar de 10 para as 9, ou vamos começar de 8h15, vai ficar sempre ali, mas o horário 8h30. Porque acontece, né? Imprevistos, acontece às vezes reuniões, ou uma aula, alguma coisa que possa atrasar o início, ou até mesmo eu possa adiantar, mas na segunda-feira. Aí eu estava até comentando quase agora com uma colega de vocês aqui, a Clarice, perguntando, o dia sempre vai ser sempre... Eu expliquei isso na aula passada, mas eu estou falando novamente. Vão ser sempre só nas segundas, isso, programação que seja na segunda. Existe a possibilidade, mas isso eu aviso a vocês, do curso passar para quarta-feira de 9h15. Não existe a possibilidade nunca do curso ir para uma sexta, de ir para uma quinta de noite, porque eu já sei que é um horário pouco, pela pesquisa que vocês colocaram no formulário e que eu conversei na semana passada. Então, todos esses cursos serão sempre segunda, terça ou quarta e sempre depois das 8h30. Qualquer um deles. Inclusive o de Excel está na terça-feira, né? Está na terça e na quarta. Mas talvez o de Excel fique pesado terça e quarta, e aí esse daqui eu passo para quarta-feira, tá? Mas não vai mudar muito em relação ao que a gente conversou na aula passada. Tiago, é obrigado a participar dessa aula, pelo menos 50% dos encontros, tá? Se você estiver aqui para tirar suas dúvidas. Porque o objetivo desse encontro aqui, pessoal, é a gente se conhecer, debater, contar as experiências, né? Eu estou gastando um tempo aqui de aula agora falando isso para vocês, isso é normal que tenha nessa aula. Na aula prática, na aula gravada que tem de exercício, que eu vou mostrar para vocês aqui, está gravada a aula, não tem ninguém lá comigo, né? Eu já vou direto no assunto e ela é mais focada, ela é mais condensada de assuntos, tá? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar minha tela, vou mostrar para vocês a nossa plataforma lá, a nossa turma no Google Classroom. Quem não entrou ainda, entre, né? E como vai funcionar lá, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela. Aqui, ó, está a nossa turma. Alguém já até falou. A Rayane falou aqui, Rayane Rock. Não criei ainda o grupo do WhatsApp. Era algo que eu ia falar hoje também, tá? Não sei se a Rayane está online, mas se ela ver o vídeo depois. Então eu vou explicar a vocês. Quando vocês estiverem aqui na aba Atividades, é aqui onde está o conteúdo do curso, né? Então eu vou passando aqui para vocês, ó. Eu já postei 3 PDFs, tá? Que eu vou mostrar para vocês o que é cada um e dizer como vocês devem estudar. Um parênteses, né? O grupo no WhatsApp, ele não é para compartilhar material, ele não é para eu estar tirando de certa forma dúvidas, porque é ruim de você tirar dúvidas ali. Você vai gravar um vídeo, você vai mostrar, fica ruim no WhatsApp. O objetivo, você vai copiar um código Python lá, por exemplo, é ruim. Aqui é o lugar, na aula, tá? E aqui no mural. Conforme a Rayane fez, ela tinha uma dúvida, postou aqui, eu vou responder aqui a ela.
independente se ela está aqui online agora ou não. Tá? A ideia é essa. Essa é a metodologia. Então vamos lá. Aqui eu já postei 3 PDFs. Um PDF que é o material que será a orientação que a gente vai utilizar nessas aulas remotas, inclusive hoje. Esse material aqui, tá? Abri ele aqui no Nova Guia. Esse material aqui, tá bom? Eu vou seguir esse material nas aulas remotas. E o que é que vocês têm que fazer durante uma semana? Estudar isso aqui antes do professor falar. Né? Claro, hoje foi o primeiro dia. Mas a ideia é que vocês estudem isso aqui durante a semana. Tá bom? Outros 2 materiais aqui que são mais de apoio, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Esse aqui é um material que ele não é de Python especificamente, ele é de lógica de programação. Quem tiver problemas assim de compreender a lógica de programação, eu disponibilizo aqui esse material e disponibilizo aulas gravadas eu explicando este material. Isso não é obrigatório que vocês assistam, isso é para quem quiser, tá? Eu disponibilizo no YouTube já aulas gravadas deste material para que você se acostume com a lógica de programação, que é algo que você vai estar aprendendo aqui em paralelo com a própria linguagem Python. Tá? Se alguém não estiver entendendo o que eu estou querendo dizer, é normal, mas eu vou tentar explicar agora aqui. Existe disciplina, cursos de linguagens de programação, quando você vai aprender a programar naquela linguagem, mas antes disso, é importante que você tenha o conceito de lógica de programação básico. Professor, mas a gente não tem. Não tem problema. O conceito vai estar sendo colocado para vocês em paralelo com a linguagem. Porque se eu fosse aqui dar um curso só de lógica, no começo ele fica muito maçante, né? Você vê pouco resultado, tudo mais. Então assim, o pessoal não ia ver logo Python de cara. Então podia gerar até uma desistência no curso maior, né? Um desinteresse maior no curso. Então assim, esse material, eu mostrando algoritmos, aqui você não está preocupado qual é a linguagem de programação. Quando a gente fala em lógica de programação, a gente está falando numa lógica que envolve conceitos matemáticos e conceitos de lógica mesmo, né? Se eu sou alto e sei lá, aquelas, vamos imaginar aqui 2 afirmativas. Eu vou falar alto não. Se eu sou brasileiro, se eu nasci no Brasil, implica o quê? Que eu sou da América do Sul, não é isso? São coisas lógicas, óbvias, né? Então se eu digo assim, que todo mundo que nasce no Brasil fala português. Então se eu digo, se eu sou brasileiro, eu falo português. Então são lógicas que você também vai entender, implementar aqui em lógica de programação sem usar código, tá? Sem usar código aqui. São lógicas que você descreve essa lógica. Até mesmo com fluxograma, como eu estou fazendo aqui. Ó. É um fluxograma aqui, não tem programação. Aqui tem um fluxograma que descreve uma lógica. Uma lógica aqui de um troco. E cada desenho desse tem um significado. Um losango tem um significado, um retângulo tem um significado. E assim por diante. Né? Então aqui tem uma lógica de um programa. Ó. Aqui tem uma lógica. Aqui tem outro, né? Então, cadê Python aqui? Não tem Python aqui, tá? É lógica de programação, isso é um outro curso. Quem tiver tempo, assista as aulas, eu passo para vocês, tá? Assista as aulas que eu tenho gravado deste material. Eu vou até colocar o link aqui nesse mesmo conteúdo, depois eu coloco, para que vocês que tiverem interesse em assistir. Esse aqui também é um material de lógica, tá? Mas esse aqui a gente vai usar mais no sentido das atividades que eu vou estar passando. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma atividade 1, aí vocês vão entender, uma atividade de lógica. Escolham
um dos exemplos e escreva o passo a passo como você faz isso aqui de forma narrativa, né? Então, por exemplo, um algoritmo para trocar um pneu furado. A gente vai estudar e vai entender que um algoritmo é uma sequência de passos mesmo, tá, pessoal? Então, por exemplo, um algoritmo para trocar um pneu furado. O que é que eu tenho que fazer? Quem sabe trocar pneu segue uma lógica ali, um passo a passo. Não é isso? O que é que ele faz? Primeira coisa, pega o pneu do step. Professor, o senhor está abstraindo demais. Por quê? Porque pegar o pneu do step, ele antes tem que abrir a mala do carro. Então, seja mais granulado aí na sua explicação. Então, abra a mala do carro, procure o pneu do step. Então, enquanto você não achar o pneu do step, você procura o pneu do step. Quando você achar o pneu do step na mala, pare de procurar, não é assim? Pare de procurar. Se você achou, você não vai procurar mais. A lógica não é essa? Pronto, parei de procurar o pneu. E agora eu faço o quê? Retiro o pneu. Não, quero granular mais. Pegue as ferramentas de retirar o pneu do step. É isso? Retire o pneu do step. Froche o suporte. Enfim, retire o pneu. Pegue o macaco. Não é assim? O que é que a gente faz? Vá até o pneu furado. Folgue os parafusos. Folgue os parafusos. Só folgar. Coloque, encaixe o macaco. Enquanto o macaco não estiver bem encaixado abaixo do carro, tente encaixar o macaco abaixo do carro. É assim, e assim você tem uma lógica. Se você quiser descrevê-la aqui bem, né? Se o macaco do carro, né, de subir, não der suporte ao carro, procure outro, pegue outro macaco, ou ligue para o borracheiro, ou ligue para o seguro. Ou será? Você pode implementar seu algoritmo aí, né, como você achar melhor. Então, essas atividades, a ideia aqui é que depois, não essas iniciais, mas essas aqui, ó, que eu tenho um algoritmo aqui, um código, meio que uma linguagem mais, que a gente chama de Portugal, né? Uma linguagem mais próxima da gente. Eu vou dizer, transforme esse código aqui na linguagem Python. Gera um código Python com esse daqui. Cria um código Python que faz isso aqui, né? Então, a gente vai utilizar um pouco dessa apostila aqui para essas atividades. Não será para as atividades principais, mas como atividades de sala a remota ou extra que eu vá criando aqui, tá? Então esses são os 3 materiais que a gente vai, pelo menos até então, utilizar. Detalhe, para quem gosta de imprimir, coisa do tipo, não imprimam esse terceiro aqui que é o principal, que é o de Python mesmo. Não imprimam. Por quê? Porque eu sempre estou revisando ele, eu sempre estou colocando coisa nova, às vezes estou retirando. Então não imprimam. Se alguém quer imprimir, imprima no final do curso. Esse curso ele já teve, essa é a segunda turma. Então assim, imprima no final, porque você já vai pegar a versão 2 dele. Então ele está na versão 1 e aos poucos eu vou alterando e modificando, vou sempre revisando ele. Tá? Espaço aqui de aulas remotas. Esse espaço aqui de aulas remotas. Aqui vão estar os vídeos dessas aulas, exatamente dessa aula que eu estou gravando aqui agora. Se alguém perdeu, fica aqui. Professor, se eu perdi, eu devo assistir. Deve pelo menos numa velocidade de 1.5, já que tem muita coisa que eu mais deve assistir. Por exemplo, isso que eu estou falando aqui agora, que não é conteúdo e blá blá blá. Às vezes quem faltou é importante assistir isso aqui. Bota lá no 1.5 e está ouvindo rapidamente o que eu estou só dizendo aqui sobre os materiais. Eu não falo tão rápido, se eu falasse tão rápido, aí complicaria a velocidade de 1.5, né? Vai ficar lá no YouTube. Na minha conta lá, no meu canal lá do YouTube, tá? Aulas gravadas. Esse aqui são aulas que vocês têm que assistir. Mesmo que você tenha vindo para essa aula remota. Até porque essas aulas aqui são obrigatórias, por quê? Porque são essas aulas aqui que vão dar suporte às atividades. Certo?
Já tem 4 comentários aqui. Tô gostando dessa turma. Ah, só falaram do WhatsApp? Ainda não criei não, minha gente. Fiquem tranquilos, tá? Tá? Então a primeira aula remota que é essa, ela vai aparecer aqui. Ela aparece no outro dia, na mesma semana. Às vezes até no mesmo dia eu posto. Quando dá tempo, acabou a aula, eu posto no YouTube, já boto o link aqui. Tá bom? E aí vocês devem ser notificados sempre que eu posto alguma coisa aqui na turma do Classroom. Tá? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Olha, muita gente ainda que não aceitou, né? Ó, só tá a Aline, Cíntia, Kleber. Então, se você está assistindo aí esse vídeo, né, que eu ainda vou ficar mandando por e-mail também, tem que entrar na turma do Classroom, tá? Aqui é vocês. Eu acho que tem 20 estudantes, eu acho que na verdade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 que aceitaram, na verdade. Beleza, gente? Alguém tem dúvidas? Atividade. Pronto, a principal é isso aqui, atividade. Abrir atividade. Quando eu abro a atividade, tá aqui, ó. A atividade desta semana consiste em replicar o código apresentado na aula gravada 01. Aulas gravadas, vídeo 01, tá aqui. Você vai ter que assistir esse vídeo e você vai fazer exatamente o código que eu fiz aqui. Tá? Criando um notebook no Google Colab. Isso eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. Essa prática é fundamental, lá. Então, quando você terminar, você vai pegar o notebook no Google Colab e vai anexar aqui. Tá bom? Acesse o Google Colab, ó, vê as instruções. Ó. Acesse o Google Colab e crie um novo notebook. Eu vou até editar aqui, porque eu acho que ele deveria estar assim. Replique o código da aula e execute com o código para verificar o funcionamento. Baixe o arquivo .ipynb, que é o arquivo de notebook, e anexe esse arquivo aqui na atividade do Google Classroom, tá? É isso que vocês têm que fazer. Para quando essa atividade? Até 29 de outubro, sempre assim. É bem simples a metodologia e o entendimento do curso, pessoal. Bem simples. Tá? Então tá aqui, ó. Como é que eu tenho que fazer essa atividade? Eu tenho que abrir esse vídeo, assistir, parando ele, porque não tem como. Daqui eu falando, eu vou parar, né? Então vocês vão assistir, tá vendo o código que eu estou fazendo aqui? Vocês vão ouvindo, vão fazendo o código e detalhe, vão comentando o que eu estou explicando, ó. Alguns comentários eu boto em inglês aqui, tá? Às vezes eu boto em português, não tem muito esse padrão não. Beleza? Então, fez tudinho, você vai criar um arquivo IPYNB, tá? Que é um arquivo do Google Notebook aqui, um notebook em Python, na verdade, que eu vou mostrar para vocês como acessa. E aí você vai anexar esse arquivo aqui. Ou você pode também compartilhar no Google Colab. Deixa eu sair. Esses aqui são os arquivos das aulas. Deixa eu fechar esse. Esse até é inclusive uma aula de vocês. Pronto. Mas eu vou mostrar aqui a vocês como você acessa o Google Colab, tá? Você vai entrar no Google normal. Você pode digitar assim, ó. Colab no Google. Google, estou procurando. Colab.research, Google é esse aqui, ó. Google Colab. Não, esse aqui. Desculpa. Colab.google, tá? Você entra. Clica em New Notebook. Você tem que entrar com sua conta, né? New Notebook, como eu já estou logado, ele já vai criar um novo notebook no Google Colab. Tá? É exatamente isso aqui que vocês vão precisar. Certo? Eu vou fechar esse e esse. E vou abrir esse. É exatamente isso aqui. Vocês vão chegar nesse camarada. Aqui é o seu arquivo que você vai fazer. Ó. Eu vou até botar aqui. Aula remota
tá? Aula remota não. Queria hoje, 21/10/2024. Beleza? Beleza? Aula 21/10/2024, que é essa aula aqui que a gente vai... tá bom. Deixa assim, aula remota, que eu sabia. Tranquilo? Voltar aqui para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguém no chat falando. Que aí a gente já vai começar. Não, só boa noites. Então vamos lá. Como eu disse a vocês, eu vou deixar ele aqui, esse material, e o Google Colab, praticamente esses dois camaradas aqui que eu vou pegar. Tá? Aqui está o material que vocês têm acesso. A gente vai iniciar aqui. Eu vou seguir o material desta forma mesmo, certo? Lendo com vocês, porque aí eu vou ter na garantia que vocês pelo menos leram uma vez, né? Esse comecinho aqui é bem teórico, tá? Não tem problema. Poderia muito bem pedir para todo mundo ler aí. Deixa eu ver se tá, mas fica pequeno. Vocês teriam que entrar agora e baixar. Detalhe, quem tá em celular, galera, até dá para você assistir essa aula, me ouvir, ver, mas o curso é impossível fazer pelo celular, tá? Impossível. Até mesmo um tablet. Impossível. Você não vai ter um desempenho legal para estar codificando. Não, não tem. E eu não quero aqui que você crie, copie código e cole e mande para mim dizendo que você fez. É possível fazer isso, né? Você pode pedir um colega, você pode pedir para o ChatGPT gerar. Enfim, não tem como garantir nada disso aí. Então, mas eu acho que quem está aqui quer aprender, né? Então, quer aprender e for querer fazer isso, é melhor ele não vir. Ele está perdendo tempo dele, porque ele nem vai aprender. E ele está perdendo tempo, podia estar fazendo outra coisa, assistindo novela, assistindo jogo, Netflix, né não? Batendo bola, jogando tênis, fazendo qualquer coisa. Se souber jogar. Né não, galera? Bora simbora! Já me apresentei nas outras aulas, tá? Então eu não vou conversar muito mais. Então, manda massa. Vamos só entender alguns conceitos importantes aqui, que até já falei de algum deles, tá? Linguagem de programação. A linguagem de programação, pessoal, tá dizendo aí, né? São um conjunto de regras e instruções utilizadas para criar programas de computador. São várias linguagens. A gente vai trabalhar com Python, tá? Então, a linguagem, as linguagens de programação, elas têm uma estrutura e uma sintaxe que, em algumas delas, são semelhantes. Eu lembro que tem um colega que já programa em C, outro em C++, consegue compreender o melhor do que isso. Mas o que seria essa sintaxe? É muito fácil. Todo mundo aqui sabe português. Todo mundo aqui, quando estudou português, gramática, as regras gramaticais, aprendeu lá que existia uma sintaxe, né? E existia uma semântica. Então, a língua portuguesa ela tem uma sintaxe que tem que ser obedecida. Senão, a frase fica errada, né? Assim, as linguagens de programação também. Durante o curso, vocês vão entender melhor isso. Mas é como você escreve. Você não pode escrever um código sem seguir as regras da linguagem, seja ela qual for. Certo? Para o computador entender, para o compilador, que a gente chama, entender o que você está dizendo, você tem que seguir as regras da linguagem de programação. O que varia muito nas linguagens, muitas vezes, é a complexidade. Muitos acham Python uma linguagem fácil de entender. Não é a minha primeira linguagem. Né? Poderia ter sido, que é uma linguagem de programação antiga. Tá? A minha primeira linguagem de programação foi Pascal. Se alguém não conhece. Estudei Pascal, estudei também C, Object Pascal, que é um Pascal orientado a objeto. A gente não vai chegar no assunto de orientação a objeto nesse curso. Só vai dar umas pinceladas, porque é impossível não utilizar objetos em Python para poder resolver alguns problemas que a gente vai. Então, assim, vai depender de vocês, inclusive, né? Se eu ver que a turma está bem, fazendo as atividades em dia, está entendendo, eu vou avançando no assunto.
A ideia são 10 aulas, a gente chegar até a parte de expressões regulares, mas as aulas seguintes já seria de pelo menos noção de orientação a objeto. Então, qual é o paradigma? A linguagem de programação tem um propósito também, muitas vezes. Por exemplo, eu também programei em Java, né? Foi a linguagem que eu mais tempo programei. E ainda programo, não estou no momento programando, mas tenho conhecimento em Java. E o propósito de Java é uma linguagem que o propósito dela é bem geral. Né? A linguagem de programação, não, essa é uma linguagem mais para aplicações web, essa é uma linguagem mais para... Hoje em dia as linguagens têm um propósito muito geral. Também os paradigmas de programação, paradigmas estruturais, orientado a objeto, entre outros. Funções em programação, a gente já vai ver função. É interessante que hoje em dia, quando você vai estudar programação, você já vai direto para o negócio, sabe? Antigamente você estudava, era lógica, aquele negócio ficava ali moendo. Metade do curso na mesma coisa, porque achava que o pessoal não tinha dificuldade. Hoje em dia parece que as pessoas estão mais inteligentes. Então a gente mete logo funções. Eu acredito que você tem que aprender função logo nos primeiros dias de aula mesmo de programação. Então funções em programação são códigos que a gente cria para realizar uma tarefa específica. Por exemplo, eu vou criar um código que vai calcular as raízes quadradas de uma equação de segundo grau. Desculpa, as raízes quadradas, ó. As raízes de uma equação de segundo grau. Perfeito? Então eu crio um código que você dá o valor de A, de B e de C, não é isso? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Todo mundo estudou isso aí, eu acredito. Uma equação de segundo grau. Você me dá o valor de A, de B e de C. Você não sabe calcular lá, né? O professor não ensinou a gente. Fórmula de Bhaskara, não sei o que, calcula delta, lembra disso? Pronto, você programa para que o computador calcule isso e te devolva as duas raízes, se existirem. Ou uma só, se for só uma. Beleza? Então assim, você cria uma função que vai fazer isso. Normalmente a função, né, ela vai receber um dado de entrada, nem sempre, mas ela recebe uma entrada. Nesse meu exemplo, a função seria o quê? Os valores de A, B e C, certo? Da equação de segundo grau. Né? A gente chama isso de parâmetros da função, ou argumentos da função. A gente executa uma série de operações, a gente não, né? O compilador, o computador. E essa função pode retornar um resultado. Esse exemplo que eu dei, ela retorna, na verdade, ela retorna dois resultados. Que é a raiz 1 e a raiz 2. Né? Ela poderia retornar também um resultado. Seria, por exemplo, uma lista com dois valores. Ou seja, em que o primeiro valor dessa lista era a raiz 1 e o segundo valor dessa lista, a raiz 2. A gente vai estudar isso, que é lista lá na frente. Uma lista de pessoas. A lista de alunos que estão aqui agora comigo. Uma lista. 1, 2, 3, 4, né? Isso é uma lista. Lista de valores. Né? A lista de salários das pessoas que trabalham nas empresas A, B e C. Né? Então, isso é uma estrutura de lista que a gente vai estudar lá na frente. Então, as funções, elas conseguem organizar o código, né? Para deixar ele mais reutilizável. Porque o que é que acontece? Às vezes você faz uma equação, uma função, calcula a equação de segundo grau aqui, pá! Aí tu usa ela, aí tu não cria uma função. Em outra parte do código, tu vai novamente calcular aquela equação, vai usar aquele mesmo código. Aí o que é que tu faz? Ctrl C, Ctrl V. Né? Totalmente errado. Vai funcionar? Vai. É uma boa prática? Não, é uma horrível prática. Porque se qualquer mudança no código aqui tiver, tu vai ter que mudar aqui e mudar lá. O que é que a gente faz? Poxa, eu estou usando esse código aqui, eu vou estruturar meu código. Vou criar uma função, calcular a equação de segundo grau. Me deu o valor de A, B e C, que eu lhe dou os valores das raízes. Show! Pronto. Nesse ponto aqui do código, eu chamo aquela função e passa a IB. No outro ponto do código, eu chamo a mesma função. Então a função ela vai ter, a gente vai ver isso, acho que na próxima aula já, ela vai ter esse objetivo. Tá? Como eu disse a vocês, esse início é um pouco teórico, mas a gente vai programar ainda hoje, tá? Então vai simplificar mais o código, deixar ele mais fácil de gerenciar, administrar e tudo mais. Então,
Para que serve? Para que serve quem? A programação, né? Para você automatizar tarefas, para você desenvolver software. Inclusive, isso aqui é uma atividade que está muito em dia hoje, está muito comum, principalmente com o advento aí das inteligências artificiais. Você utilizar programação, principalmente Python, para automatizar tarefas em empresas. Imagina aí que tu tem um funcionário na tua empresa que abre todo dia o Excel, pega um conjunto de dados que tem lá, copia, cola, gera gráfico A, B e C e manda um relatório todo dia. Esse funcionário você precisa desse funcionário para fazer isso. Não, tu pode criar, automatizar, usando programação para ler aquele artigo naquele dia, gera o mesmo código e manda para o cara. Não precisa do funcionário. Você precisa do cara que vai fazer o código. Galera, eu não sei qual é a área de vocês aqui. Não é obrigatório ser, não é obrigado ser. Não é obrigado ser computação, nem ser interessado em fazer isso. Esse curso é o do zero, é para você conhecer programação. Daqui você tem um mundo. Que é um mundo. E se tu seguir, eu te garanto uma coisa eu te garanto. Se tu seguir e ficar bom em alguma área da programação, qualquer uma, web, aplicativo, automação de tarefas, que mais? Não, eu sou eu diria que em desenvolvimento de software mesmo, tradicional, ou desenvolvimento de análise de dados e ciência de dados, que é uma coisa mais, né? Quando entra em ciência de dados é mais avançado, você tem que entender de inteligência artificial, você tem que entender de machine learning, dos algoritmos de machine learning, você tem que estudar um pouco mais. Cara, mas se tu fizer isso, e eu te digo sem medo de errar, um ano é mais do que suficiente para tu aqui, com esses 2, 3 meses, tu aprender a programação básica, escolher uma área e meter bronca ali. Bicho, é impossível você ficar desempregado. Hoje é impossível. Em qualquer área. Se você aprender, impossível. E eu não estou falando assim, emprego de salário mínimo, não. Salário mínimo, aí é punk, né? Você, hoje é impossível. Você fica empregado. Se você for bom, ou você vai trabalhar para você mesmo, fazendo coisas disso aqui. Vou desenvolver um software para o meu vizinho que tem uma padaria. Sim, você vai ganhar dinheiro com isso. Aqui alguns exemplos de como eu posso utilizar a programação. Aqui resumiu bastante, né? Ó, até para criar jogo, criar música, enfim. É um mundo. Aqui exemplos de linguagem de programação: Python, JavaScript, Java, né? Em Python a gente consegue manipular strings. Exemplo, né? Nessas outras linguagens também faz isso, tá? Só um exemplo. Estruturas de controle, eu vou focar só nesse aqui, né? Que é o que a gente vai estudar. Só explicando, o que é string? Quando tiver dúvida, pessoal, levanta a mão aí ou fala, tá? Que eu não consigo ver vocês. É por isso que eu fico com o celular aqui ligado na conversa, nessa outra conta minha, porque eu fico me vendo e se alguém falar, eu escuto pelo meu celular. Quer dizer, eu nem sei se eu escuto porque eu tirei o áudio, né? Eu posso até fazer assim. Eu vou até fazer isso, eu acho que é melhor. Porque alguém pode falar. Deixa eu ver. Alguém pode falar? Peraí. Alguém pode falar aí pra eu ver se eu escuto? Alguém tá falando? Ó, eu escuto bem baixinho. Quem disse eu? Peraí. Quem disse eu? Diz de novo, por favor. Eu. Já foi melhor. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Que agora vocês estão me ouvindo pelo microfone da outra conta. Fica melhor assim. Porque aí eu escuto vocês. Show? E na gravação fica a mesma coisa. Eu estou usando o microfone do celular aqui.
Beleza? Então strings, pessoal, são cadeias de caracteres. Por exemplo, o teu nome, o nosso nome, um texto qualquer, seria uma string de informações. Por exemplo, você está criando um programa e você precisa guardar o nome do cliente. Né? O nome do cliente é José, e José é um string. O nome José é um string. Né? Expressões regulares. Deixa mais para frente, vou nem tentar explicar agora que poderia confundir vocês. Mas algumas estruturas de controle, como por exemplo, o que seria if, else, for, while. Né? Lembra aquele exemplo do pneu? Quando eu estava dizendo assim, se, né, enquanto você não encontrar o pneu na mala, continue procurando. Encontrei o pneu na mala, pare de procurar. Então esse enquanto esse laço, essa informação repetida, a gente trabalha com while, isso é com comandos lá no Python. Né? Funções de entrada e saída, input e print, que a gente vai fazer isso hoje. Né? Input, eu estou pedindo dados para o usuário, eu estou pedindo para o usuário que está usando o teu programa enviar um dado. Né? Lista, tuplas, são estruturas de dados que a gente vai fazer mais na frente. Operações com arquivos, como abrir, ler, tudo isso aqui a gente vai estudar. Tudo isso aqui a gente vai estudar nesse curso e ainda um pouco mais. Aliás, eu acho que o curso é basicamente esse conteúdo aqui de maneira geral. Então, alguns conceitos importantes também quando você está programando. Primeiro que essa programação que a gente está acostumada é uma programação que a gente chama de programação em linguagem de alto nível. O que é que está querendo dizer isso? Ah, professor, alto nível, né? Não. Alto nível é porque a linguagem ela está mais próxima da gente. Né? Quando é baixo nível, a linguagem ela é mais próxima do entendimento da máquina. Uma linguagem de baixo nível é bem mais complexa para a gente entender. Né? É quase valores binários ali sendo informados. Então, se aqui eu tenho uma palavra reservada, né? Uma estrutura de controle como if, né? Se isso acontecer, faça aquilo, ou seja, if em inglês é o que? É se, né? Se isso acontecer, faça isso. Se não acontecer, faça outra coisa. Então aqui é fácil, você já entende um if, você consegue já compreender o significado disso aqui. Né? O while, enquanto já compreendi que enquanto alguma coisa não acontecer, eu continuo fazendo isso aqui. Né? Enquanto o bolo, enquanto o palito estiver furando o bolo, sei lá, né? Quando está fazendo o bolo, né? Enquanto o palito sair molhado no bolo, continue assando. O palito saiu seco, sei lá, né? Tem uma história dessa, né? Quem faz bolo aí. O palito saiu seco, aí acaba vai e tira, né? Assim, desliga o forno, pronto. Então o while é a linguagem de alto nível aqui que você consegue entender mais fácil. A linguagem de baixo nível está mais próximo da máquina, né? Então assim, simplicidade. Python é uma linguagem simples, não é difícil de entender. Torna a legibilidade bem simples, principalmente para quem é iniciante. A legibilidade é o quanto o teu código está legível, está fácil de ser lido. Né? Se tu pega teu código e dá para uma pessoa ler, é assim como uma pessoa lê tua redação. Né? Ela é legível, ela é fácil de entender, não é um código que ficou complicado, por mais que faça a mesma coisa que o outro código. Python é uma linguagem interpretada. Isso quer dizer o quê? Que o código-fonte é executado linha por linha por um interpretador Python. Ela não tem uma compilação prévia, que só para vocês entenderem assim. Tem linguagem de programação que você pega o código, o cru que você escreveu, e ela é compilada por um compilador. E esse compilador ele gera um outro arquivo, e aí você vai ter dois arquivos. O arquivo fonte, né, que a gente chama de código, por exemplo, o Java. Você tem o arquivo .java, que é o código que Java que você escreveu, e você tem o arquivo .class, que é um arquivo de uma classe Java, por exemplo. Né? Que é o arquivo compilado. Eu nem lembro se era isso mesmo, acho que é o .class, faz tanto tempo, provavelmente. E Python não é como Java, ele é interpretado, cada linha vai sendo interpretado dinamicamente pelo interpretador Python. Né? Python é suportado por uma variedade de plataformas, né? Variedade de sistemas operacionais, e também é uma linguagem de programação que é orientada a objetos.
É um assunto um pouco mais avançado, tá? Mas talvez dê para eu falar dele nesse curso. Orientação ao objeto. Quando você está começando a desenvolver para valer, pessoal, softwares, web, aplicativos, você começa a programar voltado para objetos. O que a gente vai fazer aqui no começo do curso, tudo mais, é uma programação mais estrutural, para a gente se acostumar. Isso mesmo, vocês estão começando agora. Depois, na prática, você usa a programação estrutural, sim, em algumas situações do seu código, mas é comum que no dia a dia, no mercado, quando você vai desenvolver softwares reais, plataformas reais, vocês comecem a trabalhar com criação de objetos. Mas para falar de objetos, eu antes tenho que falar de toda essa parte estrutural, toda essa parte de programação básica, tá? Python também tem uma comunidade muito ativa, ou seja, você vai na internet, bota teu problema que está acontecendo, tem muita gente que já teve aquilo ali. Beleza? Então, alguns pontos importantes em Python também. O comentário, que a gente vai fazer ainda hoje. Já aqui. Ó, comentário é aquela parte que é explicativa do código. Você está desenvolvendo seu código, você quer explicar aquela linha. O que é que você está fazendo naquela linha? A gente vai fazer já. Então, você faz um comentário. Tá? Eles são o quê? Ignorados pelo interpretador. Serve pra gente que está vendo o código entender melhor. Porque uma coisa é tu botar um código, só código, e o cara entender o que você está fazendo. Outra coisa é você ajudar a interpretação do código fazendo comentários, tá? No teu próprio código. E aí, para fazer esses comentários, você pode fazer de duas formas. Um comentário de uma linha, por exemplo, assim. Eu vou usar esse daqui, né? Vou usar nosso arquivo aqui. Ó. Comentário é como? Caracterzinho aqui, como você gosta de chamar, jogo da velha, hashtag, cerquilha, né? Este é um comentário em Python. Pronto. Se tu rodar esse código aqui, eu vou clicar nessa setinha. Ele vai demorar um pouquinho, porque é a primeira vez. Não vai acontecer nada. E ainda eu vou botar aqui, este é um comentário de uma linha em Python. Tá? Aí eu vou rodar de novo. Não acontece nada, vai ser mais rápido agora. Tá? Certo? E você também pode comentar várias linhas do teu código, né? Que também é conhecido como se fosse uma documentação do teu código. Certo? E aí você pode fazer, você cria, o nome disso aqui é uma célula, tá, gente? Onde eu rodei. Você pode criar uma nova célula aqui, ó, e dizer, fiz isso. Tudo que eu escrever aqui entre esses dois são comentários. Então, se eu escrever, isso é um comentário para várias linhas ou documentação do seu código. Ou também usado para documentação do seu código. Não sei se vocês prestaram atenção que eu não cliquei na setinha, né? Não cliquei na setinha. Eu dei um Ctrl espaço. Certo? E que nesse caso ele mostrou um textozinho aqui embaixo porque é uma documentação, tá? Eu vou dar uma indentada aqui, já porque é o próximo assunto, explicar para vocês o que é esse indentar. Você pode aqui, ó, ver saída em tela cheia, beleza? Tá aparecendo lá em cima que não apareceu para vocês aí. Limpar ou ocultar essa saída. Ou limpar a saída, tá? Isso aqui também é um recursozinho do Google Colab. Vamos lá. E o que é esse indentar? O que é uma indentação em Python? A indentação é para você estruturar o seu código. Em outras linguagens de programação, por exemplo, em Java, a gente utiliza chaves para estruturar o código. Já a indentação, aqui, vai ser utilizada para estruturar teu código em Python. Então, por exemplo, eu vou criar uma nova célula. Era comum que quando eu escrevi aqui, ó, é comum em outras linguagens, eu fazer assim, ó. Eu vou pegar esse exemplo, tá? Se x é maior do que 5, se não, faça isso. Eu vou só fazer isso aqui. Vou só escrever isso aqui, tá? Já é um assunto, já estou programando.
Se eu botar assim, se x é maior do que 5. O que quer dizer isso, pessoal? Olha, if é um se. Ele vai fazer uma avaliação lógica. Ele vai avaliar se essa expressão aqui é verdadeira ou falsa. É isso que ele vai fazer. Aí você deve me perguntar, professor, e quem diabo é x? Eu digo, eu não sei também não quem é x não. Oxente, e como é que tá aí? Tá errado. Por quê? Porque eu tenho que dizer quem é x. Então eu boto o cursor aqui antes de if, dou um enter, jogo o cursor para cima, vou dizer x é igual a 10. Então quem é x, pessoal? É uma variável. Por que variável? Porque é um valor que pode variar. Ele é 10 agora, mas depois eu posso dizer que x é igual a 12. X agora é 12. Eu posso dizer que agora que x é igual a 3. Ou x igual a 1. Ou x igual a 8. Nesse momento aqui, vou dar um enter só por questão de organização. X é maior do que 5? Sim, x é 8. E se eu apagar? Agora ele não é maior, ele é menor. Que ele é 1. Ah, mas ele não era 10? É, mas ele foi mudando de valor aqui, ó. Então isso é uma variável, ela pode mudar de valor. Então, isso é um se, uma palavra que a gente vai estudar em Python, palavra reservada. Se x for maior do que 5, eu quero que você faça alguma coisa. Então, em algumas linguagens de programação, o que é que a gente fazia? Abria e fechava assim uma chave e jogava aqui dentro, ó, o que é para fazer. Aí eu boto até um comentário. Faça aqui o que deve ser feito caso x seja maior do que 5. Isso é um comentário, né? Se eu rodar isso aqui, não vai funcionar. Ele está dizendo o quê? Ó? Deu um erro. Sintaxe inválida. Eu estou escrevendo uma redação em português, né? Mas com uma regra do inglês. Eu vou lá. Se o homem chegou na casa, eu boto o homem arrived in house, na house, ou misturei inglês com português aí. Você está escrevendo a redação em inglês ou em português? Né? Então em Python não é assim que funciona o corpo desse if. Então primeiro, eu preciso jogar aqui dois pontos. Isso é sintaxe, isso é regra, pessoal. Regra. Tem que ter regra de escrita do código. E quando eu dou um enter, observe que ele já colocou o cursor. Veja a diferença. Eu vou tirar os dois pontos, vou dar um enter. O que é que aconteceu? Onde o cursor está? Abaixo do if, abaixo do i, né? Agora eu vou botar os dois pontos, né? Porque é a regra, a sintaxe correta. Dou um enter. Existe um que aqui? Uma indentação. Aqui começa o if. Aí ele disse o quê? Imprima. Opa, vamos começar a brincadeira. Print. Que diabo é print, professor? O senhor está dizendo print aí, o que é isso? Primeiro, gente, todos os comandos de Python, qualquer linguagem de programação, né? Profissional. Python, comandos, regras, palavras reservadas, funções embutidas da linguagem, funções que já estão na linguagem, tudo vai ser em inglês. Print é o quê? De imprimir, né? Imprima, mostre na tela. Poderia ser show. Se os desenvolvedores de Python aí quisessem, poderia ser um show aqui. Né? Ou show screen. Mas eles quiseram que fosse print. Era mais tradicional. Então eu quero que imprima na tela alguma informação. Se x for maior do que 5. Qual a informação que você quer que imprima? Tá aqui, ó. Eu quero que imprima que x, um texto, um aviso. X é maior do que 5. Então sempre que eu vou escrever textos, vai se acostumando. Entre aspas duplas. Eu não posso escrever assim, ó. X é maior do que 5. Isso aqui não vai funcionar. X é maior do que 5. Ele está dizendo aqui, ó. Ele está apontando e dizendo invalid syntax. Perhaps you forget a command. Ele já está dizendo onde tu errou, inclusive. Aí, se eu der um Ctrl espaço, x é maior do que 5. E agora? X é 0.
O que é que aconteceu? Nada. Porque ele chegou aqui, 0 é maior do que 5, sim ou não? Não. Então ele não faz nada disso. Ele pula. Esse é um comentário. Eu vou até dar um Ctrl X aqui e jogar aqui para cima. Faça aqui o que deve ser feito caso x seja maior do que 5. Ok. Não vai aparecer nada. Se eu jogar 10, aí ok. Tudo bem, professor, mas eu quero que ele trate se não for maior do que 5. Então vamos lá. Eu quero continuar aqui. Se eu continuar escrevendo onde está o cursor, ele vai continuar no bloco de x. De if verdadeiro. Não quero. Então eu quero parar aqui. Se x só for maior do que 5, ele só vai fazer isso. Tá? Se eu quisesse continuar, eu teria que dizer aqui, ó. Imprima também x é igual a 10. Erro de sintaxe, né? Eu comecei a botar um else aqui e não concluí. X é igual a 10. Será que isso aqui faz sentido o que eu estou botando? Para quem já programou sabe que não. Primeiro por quê? Porque aqui tu tá vendo que x é 10. Porque eu já disse. Mas não é normal que isso aconteça. O valor de uma variável, normalmente, ela vem do usuário. Então isso não existe aqui. Você diz o quê? X é igual a um espaçozinho. Olha a sintaxe. Quando eu quero imprimir o valor de x real na tela, eu dou uma vírgulazinha aqui, ó. Dou um espaço e dou x. Eita, que legal. Como é isso? Já estamos programando aqui, pessoal. Vocês já estão entendendo por osmose. A programação é isso aí, é na prática. Eu não entro muito naquele, isso aí. Já falei a parte teóricazinha chata lá daqueles primeiros parágrafos que eu falei. É isso aqui. Então, ó, x é 10. X é maior do que 5? É, sim senhor. Então ele vai fazer, ele não vai interpretar isso, que é um comentário. Ele vai rodar esse, x é maior do que 5. Né? Aqui eu tô vendo, tô testando que é um 5 aqui, eu digo assim. Print x é igual a um espaço e um valor de x. O próprio valor de x, 10. Ó, vai ver se não vai rodar a mesma coisa. X igual a 10. Ó. Não precisa nem botar esse espaço não, tá? O Python já entende. E ele mesmo bota esse espaço aqui. Esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui não é por causa disso não, tá? Não é por causa disso não. Porque isso aqui não vai fazer diferença pro Python. Questão de organização, você dá só um espaçozinho assim, ó. Então, quem é esse x aqui? É o valor dali. Agora, se eu disser, não, mas x não é, se x não for maior do que 5. Se não, 2 pontos, enter, ele já indentou aí, ó. O que é que eu vou querer escrever? Imprima x é menor do que 5. Imprima x é menor do que 5. X é maior do que 5, x é igual a 10. Se eu quiser imprimir a mesma coisa aqui, caso x fosse, por exemplo, 0, ele vai dizer x é menor do que 5, mas não disse o quanto era x. Ah, professor, então faz isso, ó, Ctrl C, Ctrl V. E assim não, né? Sim, ó. X é maior do que 5, x é igual a 0. Ou, se tu já pensar direitinho, professor, eu estou repetindo o código. Assim é? Não, porque vai rodar só dentro do else. Olha aqui isso aqui, olha isso aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer? X é menor do que 5, x é igual a 0. Ok. Funcionou. Ah, mas por que funcionou? Porque entrou no else. Não. X é menor do que 5, x é igual a 10. Funciona. Por quê? Porque quando ele entra no if, ele roda só esse bloco aqui. E isso aqui ele pula. E vem pra cá. Quando ele entra no else, que é quando x é menor do que 5, ou mesmo igual a 5, né? Ele entra aqui. Porque se tu botar 5, ó, x é menor do que 5, x igual a 5. Eita, errado. Né? Tem que tratar isso, né? Então você tem que dizer o quê? X é menor ou igual. Assim. Porque se ele for 5,
Ele vai perguntar aqui, 5 é maior do que 5? A resposta é falsa. Se a resposta é falsa, ele não entra aqui. Ele entra aqui. Tá bom? A gente vai estudar a estrutura de controle, tá? Estou só mostrando a vocês o que é indentação aqui. O que é uma indentação. Somente. É isso aqui. Tem que ter. Tá bom? Isso aqui indica que eu estou dentro do else. Inclusive, eu posso dar até um enter aqui. Show? Show, garotada! Quem tiver dúvida, pergunta. Eu estou indo bem do raso, tá? Eu estou enchendo a piscina de vocês aqui. A piscina tá sequinha, sequinha. A gente tá enchendo do raso. Não precisa saber nadar ainda não. Quem já sabe nadar, olha essa piscina e nem liga. Porque eu estou falando beabá. Variáveis em Python. Variáveis em Python. Variáveis são usadas para quê? Armazenar dados. X é uma variável? Sim. Daqui a pouco a gente vai entender que é uma variável do tipo inteiro. Uma variável é criada quando você atribui valor a ela. Oxe, foi o que eu fiz aqui, ó. Tudo isso é sintaxe, galera. Em algumas linguagens de programação, para você atribuir um valor desse da direita para a esquerda a uma variável, você faz isso, ó, 2 pontos igual. Mas em Python não funciona. Em outras você faz isso, ó. Em outras você faz... Não, na verdade é assim, ó. Oxe, em Python funciona. Mas eu não gosto. Tá? Isso é um operador. Vamos falar disso lá na frente, mas eu já vou, né? Operador de atribuição. Então, quando você atribui um valor a uma variável, você está criando ali uma variável. Na prática, sabe o que está acontecendo aí, pessoal? O interpretador está indo lá, né, o sistema operacional está indo lá na memória RAM do teu computador, reservando um espaçozinho da memória RAM para colocar o valor de X lá. Na verdade, a memória RAM está ocupando tudo isso que você está fazendo, né? Não vou dar uma aula aqui de introdução à computação não, mas ela tá lá armazenada tudo que a gente está usando, né? Memória de trabalho, que chama, o pessoal chama. Então, Python vai criar lá um espaçozinho para o X. Então, Python cria esse camarada dinamicamente. É uma linguagem de tipagem de tipo dinâmicas. Isso quer dizer o quê? Que tipo é X? Ah, sei lá, professor. Você nem falou de tipos de variáveis ainda, tu quer me perguntar? Eu falei, não, galera. Na matemática, isso é um número inteiro. E isso aqui? A mesma coisa de 5? Não, isso é 5.0. Olha, eu vou deixar assim, né? Melhorou. Esquecido. Isso é um 5.0. Não é uma variável inteira mais. Valor real, né? Na matemática. Na matemática. A gente chama de valores reais. Certo. E se eu disser que x agora é igual a Tiago. Vê só isso. Eu vou botar esse Tiago aqui. Funcionou, beleza. X era 5. X era Tiago, X agora é 5.0. Tipagem autodinâmica, ela vai mudando o tipo. Não tem problema nisso em Python. Nem toda linguagem de programação é assim. Vê, ele verificou 5.0 é maior do que 5? Não. Então ele faz o quê? X é menor ou igual a 5. Olha cá. E depois ele disse o quê? X é igual a o valor de X. Isso aqui é o valor de X. Se eu fizer isso, ele vai imprimir um X aqui, ó. Certo? O valor de X. Qual é o valor de X? Qual é o valor de X? 5.0. Não é mais 5. É tanto que se eu fizer isso aqui agora, ó. Deixa eu ver se ele vai pegar. X é maior do que 5. X é igual a 5.0000001. Show? Show! Então, pessoal, a gente não precisa especificar o tipo de X. Ele é tipado automaticamente. Então, ele é inferido de acordo com o valor atribuído a ela. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, X é uma variável do tipo inteiro. A gente chama de, em Python, já vai aprendendo aí, int. Aqui, Maria
é um nome, ó, nome, essa variável nome, é uma variável do tipo string, que a gente especifica como str. A gente chama string de str. Isso é um string. Saldo é 100.50. Saldo é uma variável do tipo ponto flutuante, tá? Que a gente chama aqui em Python float. Beleza? É o valor real. Então, os principais tipos que a gente vai trabalhar de variáveis são quais? Inteiros, são os números inteiros. Pontos flutuantes, são números decimais. 3.14, valor de pi 2.5, menos 0.5. Detalhe, o inteiro pode ser negativo, tá? Strings, que são sequências de caracteres, por exemplo, o nome Python, um texto, qualquer o nome de uma pessoa, o número de um telefone. Normalmente é um string. Tem parênteses, tem traço. Ah, professor, mas o número do telefone eu armazenei só os números. Mas é um string, só de números. O CPF muitas vezes é tido como string, é melhor tratada como string, até porque tem CPF que começa como 0, como o meu. Se você botar um 0 à esquerda no número inteiro, ele não vai considerar. Ele vai abolir aqueles valores. Né? 0 à esquerda não vai ter valor nenhum. Além desses tipos básicos, a gente também vai estudar tipos de dados que são integrados, listas, tuplas, conjuntos, dicionários, a gente vai ver isso depois. Tá? Vai começar por aqui. Beleza, entrada de dados e saída de dados em Python. Como é que a gente faz? Função. Oxe, função? Tu nem disse o que era função ainda? Disse lá no começo, lembra? Por isso que eu disse que a gente já tem que entender o que é função. Porque na primeira aula a gente já vai falar de input e print. Oxi! Print? Isso é uma função. Só que não foi eu que criei. Função embutida do Python. Como é que ela funciona? A gente está usando ela aqui da forma mais básica. Mas se tu der aqui no Google Colab, ó, Ctrl espaço, clicar aqui nela, ó, ela vai te explicar melhor o que é que ela faz. E mais ainda, eu não quero mostrar uma coisa aqui para vocês, porque pode assustar. Tu pode vir aqui no Google e botar doc. Já tá com o link aqui. Docs Python. Eu vou nem olhar essa, eu vou olhar aqui. Entra nesse site aqui. Acho que vocês estão vendo, né? Aí, o site. docs.python.org. Se você procurar aqui na versão mais estável do Python, eu acho que essa que eu estava usando lá é a 3.12 ou a 3.13. Você pode botar a documentação até em português aqui, tá? Se você sentir o que há de novo, sempre é bom estar dando umas estudadas aqui. Dá umas estudadas aqui, ó. Aqui é um tutorial. Se você estudar isso aqui, você vai... Deixa eu ver aqui se nesse tutorial... Ó, ele chega em orientação a objetos, ó. Você também pode estudar por aqui. Python tem muito conteúdo de Python aí. Tá? Mas vamos lá. O que é que eu queria mostrar para vocês? Tem a... Não queria esse não. Tem a documentação, poderia baixar aqui. Se vocês quiserem baixar aqui em PDF, em HTML. A própria documentação do Python. Sempre é bom você estar dando uma olhada nessa site da documentação, lendo aqui, por exemplo, isso aqui que é descontinuado aqui, ó. Funções descontinuadas do Python. Tudo são funções, né? Claro que isso aqui é bem avançado ainda, né? Não é? Deixa eu botar aqui docs print Python. Ele vai direto no... Pronto, é esse aqui, né? Built-in functions, funções embutidas.
Se você for aqui nesse Library Functions do Python, pode olhar aqui que tem a função print. Ó. Se você clicar aqui, ele está uma descrição do que é a função print. Você pode também ali, não sei se vocês viram, né? Jogar aqui em português. Se você quiser ler em português. Nunca traduza por aqui, tá? Porque às vezes ele traduz as palavras técnicas também, como objects. Né? Então, você tem dificuldade no inglês, pode colocar. Né? Ele vai explicando aqui o que é a função, o que recebe e tudo mais. Mas vocês vão aprender mais ainda no início, na prática. Beleza? Fazendo. Entendendo ela como ela funciona. Depois vocês podem até ir para a documentação, porque vocês já vão ter compreendido. Então, pessoal, essa função print é a função de saída. Né? Você está mostrando para o usuário uma saída de um resultado. Ai, deu uma... Pronto. Então tem a função input, que a gente mais utiliza, né? E a função print. Então qual é a função input? Pedindo que o usuário insira dados pelo teclado. Ela fica pedindo, esperando que você dê uma informação para ela e fica lá com o teclado em aberto. Por exemplo, se eu der aqui, ó, input, abro parênteses e jogo um texto. E pergunto, qual é o seu nome? Veja, se eu rodar isso aqui, ele vai abrir uma caixinha de texto. Qual é o seu nome? Ou seja, você já entendeu que esse texto aqui apareceu perguntando, que é exatamente o que você bota aqui. Aí eu coloco Thiago. Pronto, acabou o programa. Oxê, fez nada. Óbvio. É normal, quando você usa o input, que você jogue o que aqui depois do input? Um nome, recebe, input. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que existe uma variável nome que vai receber o que input retorna. Professor, como assim? Vamos lá! Por isso que eu disse que no primeiro dia de aula o cara já tem que entender o que é função. Eu vou usar print input e sem dizer o que é função. Isso é uma função. Só que é uma função do Python embutida. Já foi criado pelos programadores aí, iniciantes que iniciaram o Python. Essa função input, o que é que ela está fazendo aqui? Ela está recebendo um parâmetro, que é um texto, qual é o seu nome, por isso que eu boto entre aspas duplas, e ela retorna exatamente o que a pessoa escreve. Olha, ela retorna, se você olhar só para isso aqui, sem ler nem a documentação do Python, não vou nem olhar essa parte inicial aqui dos parâmetros. Olha só isso aqui, essa setinha str. O que é isso que ele está querendo dizer? Que essa função input retorna, o retorno dela é uma string. Sempre vai ser um string. É exatamente o que o camarada escreve lá na caixa de texto. Como é que eu sei isso, professor? Ctrl espaço aqui na função, ele abre isso. Tu clica aqui nessa setinha que ele mostra. Tá? Então quando eu rodo agora, que eu boto Thiago, novamente nada vai acontecer. Mas nome agora recebeu o valor Thiago. Quer ver? Vamos fazer. É exatamente o que ele está pedindo aqui, ó. Antigamente se usava essa outra função. A gente já usou a print, né? Olá, mundo. A gente já usou ela lá em cima, não foi? Você já sabe usar ela. Essas são as duas principais, tá? De entrada e de saída. Beleza? Então vou já combinar as duas aqui, ó. Print agora. Eu quero que você vá imprimir na tela. Nome. Vamos rodar? Vou rodar. Thiago. Apareceu Thiago embaixo. Por quê? Thiago foi o que input e retornou para nome, lá na caixinha de texto. E eu mandei dar um print em nome. Por que eu não faço isso? Porque senão ele vai imprimir nome. Ó, vou escrever Thiago, ele vai imprimir nome. Tem que botar o nome da variável.
Quando eu estou imprimindo o valor da variável. Mas eu poderia botar assim, ó, aspas duplas, e dizer o nome digitado foi. Eu tenho o costume de dar esse espaço, mas não precisa. Tiago. O nome digitado foi Tiago. Entendeu? Input e o print. Ele vai usar tanto isso aqui que você não vai ter como não entender. Estamos concluindo, tá? Fazer essas operações, palavras reservadas. Deixa eu ver. Deixa eu atualizar esse camarada aqui, que parece que ele não foi todo. Vou... Isso. Vamos até aqui. Eu passei um tempinho falando, por isso que essa aula de hoje ficou um pouco maior, tá, gente? Mas vamos lá. Qualquer coisa a gente vai estar sempre revisando. Aqui os operadores matemáticos, pessoal. Soma, quando eu quero somar valores. Subtração. Multiplicação e divisão. Divisão inteira, diferente de divisão. Aqui no próprio código a gente pode entender. Ó. A é 10, B é 2. Resultado, A dividido por B é 5.0. Uma divisão inteira, ele retorna só a parte inteira. Por exemplo, A é 10, B é 3. A barra B, a saída aqui vai ser 3. Não vai ser 3,3333333. Tá? Resto da divisão, a gente usa o quê? Um operador porcentagem. Parece percentual, mas não é, né? É de resto de divisão. Por exemplo, qual o resto da divisão de A com B? 1. 10 dividido por 3. Dá 3 e o resto é 1. Exponenciação. São 2 asteriscos. Né? Então, por exemplo, A igual a 2, B igual a 3. A asterisco B, a saída vai ser 8. Vamos praticar isso aqui? Bem rapidinho. Então, por exemplo, A igual a 10 e B igual a 20. Tá? Aí eu vou colocar aqui, print, soma de A, né, variável A, mais B, vírgula, é A mais B. Eu posso, inclusive, utilizar essas operações aqui, no próprio print, beleza? Vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui com força, né? Subtração de A menos B. Bota até assim, ó, igual A menos B. Aqui vai ser multiplicação. Perceba que isso é um texto, tá? Isso é um texto. Eu boto o que eu quero aqui. Divisão. Divisão inteira. Tem até que ajeitar aqui, né? Soma. Multiplicação. Né? Divisão. Divisão inteira. Que vai dar a mesma coisa. Papá. Resto da divisão. Porcentagem, assim. Certo? E o outro deu certinho, né? Potenciação. Tem mais algum que eu não esqueci? Exponenciação, na verdade, né? Resto, porque eu preciso levar a potência. São. Vamos rodar? Pronto. A mais B igual a 30. A menos B igual a menos 10. A vezes B igual a 200. A dividido por B, ó, 0,5. Ah, eu estava até pensando que era 20 por 10, mas não. A divisão inteira é 0, que é o inteiro dessa parte. O resto da divisão
de A por B. 10 dividido por 20, lembre, né? E aqui é 10 elevado a 20. Se tu mudar, tá 20 aqui e 10 aqui, A mais B, A menos B, A vezes B, A dividido por B. Aí aqui agora, ó, a parte inteira é diferente, é só o 2. Não vai dar 2.0. O resto da divisão é 0 e aqui o valor da exponenciação. Certo? Palavras reservadas, ou seja, toda linguagem de programação tem suas palavras reservadas, né? E essas palavras têm significados. Essas palavras não podem ser utilizadas em identificadores. O que seriam esses identificadores? Nome de variável, por exemplo. Eu não posso ter uma variável chamada if. Eu não posso ter. If é uma palavra reservada da linguagem. Tá? Não posso ter uma função, criar uma função, que a gente vai aprender na próxima aula ou na outra já, chamada for. Bom? São palavras que fazem parte da sintaxe. Já tem um papel. E aí algumas palavras reservadas. Ó. False, maiúsculo, porque representa um valor falso. True, representa um booleano verdadeiro. Pessoal, acho que eu até passei batido aqui, quando eu estava falando dos tipos, né? Eu acho que eu não comentei o booleano. O booleano, ninguém perguntou, é um tipo que ele ou é verdadeiro ou é falso, tá? Toda linguagem de programação também tem. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Olha só isso aqui, galera. Aproveitar isso, vou fazer assim, ó. De A igual a B. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso não é atribuição. Eu não estou atribuindo aqui. Eu estou perguntando se A é igual a B. Qual foi o resultado que ele me deu? False. Eles não são iguais. Lembra desses ifs aqui que a gente fazia? O resultado disso aqui é um booleano. Por exemplo, eu poderia dizer isso aqui, ó. Teste, a variável teste, é igual a quê? É igual a x mais x é maior do que 5. O que é que eu estou dizendo? Isso aqui vai retornar um valor booleano, falso ou verdadeiro. E aqui, em vez de eu usar x é maior do que 5, eu posso usar teste. Se teste. Será que funciona? Vendo? Por quê? Quem é teste? Teste é uma variável. Que variável? Essa variável aqui, ela tem que ser verdadeira ou falsa. Porque sempre depois do if, eu tenho uma verificação. Tá? Ah, tem que... Teste, é por isso que é teste? Não, você pode escrever qualquer coisa. Você precisa chamar de T. Agora aqui era T. Você chamar de test em inglês. Aqui seria test. Tá? Você poderia fazer do jeito que você quiser. Então, poderia chamar isso de C, de A. Aqui é A. Agora vamos ser bem legível, né, com o nome das variáveis. Então, o que é A? A é o resultado dessa expressão aqui. Ó. Se x for maior do que 5, A é verdadeiro. Se não for, A é falso. Oi? Poderia criar também um while true, né? Uma lógica while true. Está um pouquinho baixo. Como é? Poderia também criar uma lógica while true, né? Claro. Mas é porque eu ainda não entrei no while, né? Não quero assustar o pessoal que é mais iniciante aí. Se eu fizer o que tu tá querendo dizer é isso, né? Um while. É isso, é? Isso. Enquanto for verdadeiro, daí continua o programa ou encerra, né? Isso. Só que isso aqui é muito perigoso. Isso que você tá vendo eu escrever agora. Porque o while true, isso aqui sempre vai ser true. E ele vai ficar nesse código aqui a vida inteira, até que tu forçosamente tire ele daqui. Mas não vamos falar disso agora não, porque eu não vou entrar ainda em laço de repetição. Mas eu quero que vocês entendam isso aqui, ó, só. A é quem? É x é maior do que 5? É. True. Então A é verdadeiro, A é true. A não é 0, A não é Tiago, A não é um texto, A não é 1, não é 2, não é 3, não é 5, não é x. A é um booleano, true ou falso.
E esse booleano é que eu verifico aqui, ó. Beleza? Só voltando para cá, questão do booleano que eu achava que não tinha falado. E realmente acho que não tinha. Então isso tudo foram palavras reservadas, o false, o true. Né? Eu posso dizer aqui, por exemplo, se eu disser isso aqui, ó, olha isso que ele perguntou, eu poderia também dizer isso aqui, ó. Ah, modo que é 5, não interessa, depois eu pego e digo isso. Galera, antes de eu rodar o código, ele vai entrar no if, sim ou não? Sim ou não? Do jeito que tá aí. Hein? Ele vai entrar no if, pessoal? Não, porque eu fiz lembrar que sim. Tá, vamos parar. Vamos fazer o seguinte. X é maior que 5, tá? Que X está dentro disso aqui, ó. Mas vou mudar. X agora é isso aqui. Ele vai entrar no if? Eu quero a participação, hein, galera? Não vai entrar porque ele é igual ao 5, né? Ele é igual ao 5. A vai ser falso, não é isso? Isso, o A vai ser falso, né? Isso. Mas o que é que eu falo aqui depois? Que o A é verdadeiro. Ferrou, né? Ele vai entrar no if, pô. É, ele tá assumindo que o A é verdadeiro, né? Exatamente. Entendesse? Entendesse? Porque eu mudei o valor de A. Ah, eu estou dizendo agora que A é verdadeiro. Se eu tirar isso aqui, não. Ele não entra. Ele não entra. Ele entrou no else, ó. Agora, se eu deixar isso aqui, ó. Ele entra, mesmo não sendo maior. Pode ser 0 aqui. X é maior do que 5. X é igual a 0. Oxê. Que ele tá vendo o valor de A aqui, ó. Que é true. Tá? Essa é a palavra reservada. Tudo isso aqui. A gente vai estudar durante o curso, né? Óbvio, cada uma delas. Dá uma lidazinha. Aqui os operadores de comparação. Eu já falei de um para vocês. Para exatamente comparar valores. E quando eu comparo valores, normalmente eu tenho o quê como resultado? Um valor booleano. Né? Ele vai retornar um booleano. Por exemplo, igual. Vai verificar se dois valores são iguais. É o que eu fiz aqui, ó. Ele é igual? Falso. Ele é diferente? A igual a B? Falso. A diferente de B? True. Né? Desse aqui, ó. Ele é maior? Ele é menor? Ele é maior igual? Ele é menor igual? A gente até já usou um aqui, né? A mesma coisa. Maior, menor, maior igual, menor igual. Ó, ele é maior. Vamos saber. Sempre o resultado vai ser um booleano. Ele é menor. Ele é maior igual. Ele é menor igual. Oh, desculpa. Ele é maior igual, né? Maior ou igual. É assim que eu escrevo. Ele é menor ou igual. É assim que eu escrevo. Se eu rodar, ó, ele é igual, false. Ele é diferente, true. Ele é maior, A é maior. Ó, A está sendo 20. True. Ele é menor, false. Ele é maior ou igual, true. Ele é menor ou igual, false. Beleza? E aí, para concluir, precedência de operadores. O que é que Python avalia primeiro? Né? Numa ordem. Por exemplo, eu uso primeiro, você já conhece os operadores. Parênteses. O parênteses ele vai alterar a ordem da avaliação. Mas a primeira coisa que ele faz é a exponenciação que tiver na expressão. Depois ele faz a multiplicação, divisão, resto, divisão inteira. E por último a adição e subtração. Depois os operadores de comparação, que é menor, menor igual, maior, maior igual, igual e diferente. O not, por último, o and e o or. And e or. Vamos criar um novo aqui. Poderia dizer assim também, ó.
Ó, x igual 2 vezes 3 elevado a 5. O que é que ele vai fazer primeiro aqui? 2 vezes 3, que vai dar 6 e elevar 6 a 5. Ou ele vai primeiro elevar 3 a 5 e depois multiplicar por 2. Ó, dá um print aqui no x. Deu 486. Vou pegar a calculadora. Calculadora. 2 vezes 3. 6. 6 elevado a 5. Olha aí quanto deu. Vamos ver se eu fiz certo aqui. 3 elevado a 5. 243 vezes 2, 486. Entendeu? Faz primeira exponenciação. Por quê? Porque a precedência é primeiro. Agora, se eu boto um parêntese aqui, ó, tudo muda. Professor, mas isso aí é regra matemática, não? Não é? Perfeito, meu amigo. Perfeito. É regra matemática. É isso mesmo. Perfeito. Né? Agora, por exemplo, que a gente tem que estar mais atento, porque na matemática, normalmente a gente faz como? Ah, e se eu tiver outro parênteses aqui, a gente abre um colchete, né? Não é assim? No Python não é assim, tá? É outro parênteses. Se eu tiver um outro parênteses aqui, inclusive dá a mesma coisa nesse caso aí. Certo? Então são vários parênteses dentro de parênteses. Ele vai primeiro resolver no primeiro parênteses, depois resolve o segundo. Se eu tivesse mais um aqui, ó. 7777. Eita, o vereador é o deputado federal, né? Número de deputado federal. Tá bom? Por fim, uma operaçãozinha também comum, essas de AND OR, né? E NOT. Por exemplo, eu vou criar aqui um exemplo. X é igual a 1. Eu estou usando aqui como A e B, né? Usei X agora. Y é igual a 2, tá? Aquelas velhas histórias. Eu posso perguntar. Olha essa expressão aqui, ó. X maior do que 0, do que Y. Verdadeiro ou falso? Falso. Tudo bem. E X igual a 1. Olha essa expressão. O que é que ele está verificando? Está verificando se X é maior do que Y e se X é igual a 1. Só que eu não estou fazendo nada aqui, né? Não faz nada. Aqui ele está dizendo falso. Ele até já imprimiu o resultado. Né? Por que deu falso? X é maior do que Y? Falso. X é igual a 1? Verdadeiro. Mas aí quem lembra da tabela verdade? Falso e verdadeiro é o quê? Falso. Tabela verdade. Tabela verdade. Deixa eu ver uma imagenzinha aqui. Essa não. Essa. Tá? V e V. Tudo é verdadeiro. Né? Deixa eu pegar até uma mais simples aqui. Pera aí, essa tá. Essa. São esses dois aqui que eu quero. Esse aqui é I, esse aqui é o OU, tá? Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. Falso e falso é falso. Agora o OU não. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Né? Falso ou falso é falso. Então aqui se eu, por exemplo, mudasse e perguntasse OR true. Vai dar true o resultado. E se eu pegar todo esse resultado aqui, eu vou até deixar assim. Deu true, né? Boto um parênteses, ou seja, ele vai resolver primeiro isso aqui e depois eu dou um not. Olha aqui o not.
Tá dizendo, ó, not, operador lógico de negação. Falso. Por quê? Ele resolveu esse aqui, ó. X é maior do que Y? Não. Falso. Falso ou X é igual a 1? É. Então, falso ou verdadeiro é o quê? Verdadeiro. Not verdadeiro é falso. E se eu deixasse assim? Olha isso. Entendeu? Not X maior do que Y, é o que ele está fazendo. Né? Primeiro. Ou seja, X é maior do que Y é falso. Perfeito? Not isso é verdadeiro. Espera aí, deixa eu fazer para não confundir vocês. Deixa eu fazer assim. Qual o resultado aqui? Falso, porque deu tudo, deu verdadeiro. Né? Aqui, ó. Aqui é falso, mas esse é verdadeiro. Então deu verdadeiro. Aí o not é falso. Agora, tá dando verdadeiro. Se colocar o end aí vai ficar true também, né? Se tu botar o end aqui, vamos imprimir todos para não ficar. Eu vou fazer assim, para concluir a aula, tá? Que já passei da hora, que o meu limite é 10 horas. Mas hoje a gente passou por causa dos avisos iniciais, tá, gente? Mas normalmente a gente vai até 9h30. A gente só vai imprimir uma vez. Então, peraí, print, imprimir para imprimir, tá? Imprima. Ele imprimiu o resultado. Olha só, o end, falso e aqui verdadeiro, ok? Print agora, not isso aqui. Espera aí. Mais fácil fazer isso. Ctrl C. Ó, print not isso aqui. Ó o parênteses dentro de parênteses, ó. Esse parênteses externo é do print. O interno é da avaliação aqui para o not. Certo? Not. Tem que ter os dois, senão ele não roda, tá? Se eu esquecer um parênteses desse, ele vai dar bronca. Ele vai dizer a mim, ó. Sintaxe incorreta. Eu vou botar mais um aqui. Mais dois, quer dizer. Que é exatamente esse aqui. Pronto. X maior do que Y, beleza. Vocês já entenderam. Falso e verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Aqui é exatamente esse primeiro, né, que é falso e verdadeiro, que dá falso. Not, isso é verdadeiro. Falso ou verdadeiro é verdadeiro, not isso é falso. O que é que está acontecendo aqui? Ele está dando um not em x maior do que y. X maior do que y é falso. Not e falso é true. True e true é true. Mesma coisa. X é maior do que y, falso. Not falso, true. True or true, true. Beleza? Dúvidas? Estudem esses códigos aqui, ó, exemplos de operações matemáticas em Python. Estudem esses códigos, tentem executar esses códigos no Google Colab, tá? E façam a atividade, que é o quê? A atividade é essa, ó. Tá aqui explicando, que é você assistir o vídeo do conteúdo, onde eu vou explicar tudo isso que eu falei, já vou falar de variáveis, tudo que eu vou falar aqui, ó. Criando código com Python, funções, bug, melhorando seu primeiro... Muitas coisas que eu já falei, comentários, pseudocódigo. A aula da atividade, ela é bem parecida com alguns assuntos da aula do conteúdo que a gente fala aqui, na remota. Por isso que é importante você vir e fazer a atividade. Venha, faça a atividade. É o suficiente para concluir o curso. Não assistiu a aula remota? Assista depois e faça a atividade. Não teve tempo de assistir depois? Então, cara, pelo menos lê o conteúdo que foi dado. Então, o ideal é que para a próxima aula vocês façam essa atividade e que vocês leiam esse material aqui. Né? O que a gente estudou, faça esse código aqui, leia. Ó, que eu fiz, tal. Né? Na próxima aula, a gente já começa as estruturas que a gente já estudou, de certa forma. Tá bom?
Beleza? Dúvidas? E teve aí de aula 1h30, mais de 1h30, pessoal. Show? Então pronto, eu vou parar a gravação aqui, pessoal. E vou criar essa semana o grupo no WhatsApp. Vou adicionando vocês aos poucos. Vou mandar o link, na verdade, do grupo por e-mail. Tá? Na verdade, vou mandar o link por e-mail. Não é obrigado a entrar no grupo do WhatsApp. É obrigado a estar na turma do Classroom, tá? Não é obrigado a estar no grupo do WhatsApp. Mas é bom porque às vezes eu mando o link lá, eu pergunto, estou mais ativo lá, né? O WhatsApp a gente tá todo mundo usando toda hora. Vocês podem tirar algumas dúvidas rápidas. Pessoal, não entendi isso aqui, eu posso mandar um áudio explicando, pá. Mas evitar botar muita coisa para não se perder, né? É mais pro aviso do curso mesmo. Né? Quando eu mandar um material, pessoal, botei a atividade, postei a aula, tá lá. Beleza? Então, eu ainda vou criar para vocês aí esse grupo. Então, pessoal, até segunda. Vamos lá, Lívia. Tire a dúvida. Tô aqui, não paro não. Hein, Lívia? Eu caí aqui, foi? Não, eu tô aqui. Tô meio perdido ainda, mas vou ler o conteúdo. Leia, normal, primeira aula. Mas você teve dúvida em quê? Pode escrever ou mandar áudio. Kleber. Assembly é uma linguagem de baixíssimo nível. O que é que ficou mais confuso, Lívia? O conceito de variável, o conceito de palavras reservadas. Assista a aula da atividade e faça a atividade que você vai tirando assim, vou assistir aquela aula. Tem que assistir e aí você vai replicando o código. Ó, vai aqui, ó, Google Colab, entra no Google Colab, bota no Google Colab.google.com, entrou aqui, ó. Ele já pode até criar aqui no teu, inclusive botar no Drive, né? Vem aqui, ó, novo notebook no Drive. Abre. Ó, pessoal, esse notebook aqui eu vou até mostrar para vocês. Aí você começa, né, a brincadeira que eu fiz aí nessa aula. Mas na própria aula eu também mostro. Vocês vão aqui, ó, arquivo. Vocês podem fazer download aqui, ó. Fazer download, ó. Baixar o IPYNW. Você vai baixar esse arquivo. Baixei aqui. O arquivo está aqui, ó. Aula remota. Até se eu abrir aqui ele com... Deixa eu ver se no bloco de notas ali. No bloco de notas vai ficar legal não. Você vai pegar esse arquivo e vai compartilhar lá. Tá? Ou você pode também compartilhar aqui, ó. Mas aí para compartilhar, você tem que lembrar disso. Botar aqui, ó, qualquer pessoa com link. Pode deixar como leitor, não tem problema. Copia o link aqui. Aí vai, se você achar mais fácil, né? Vai na atividade. Na sua atividade, né? Porque para mim não aparece. Para vocês aparece aqui a opção de enviar a atividade, né? Vai na atividade e envia o link. Agora lembra, o link tem que estar público. Beleza? Pois então tá bom, galera. Vou parar aqui. Se alguém tiver dúvida, pode falar. Professor, mas eu posso enviar o file, né? Ali também não precisa o link, né? O link, porque eu acesso o link publicamente e vejo. Mas eu posso baixar o Exato. Como eu mostrei antes. Você pode baixar e enviar o arquivo. Mandar o arquivo, né? Também pode. Foi as duas formas que eu falei. Pode ser enviado. Baixar o arquivo e enviar, ou simplesmente o link. Mas o link tem que estar público.
Show? Ninguém tem dúvida mais, né? Então, beleza, galera. Qualquer coisa, vamos se falando aí. Vou criar o grupo ainda, tá? Do WhatsApp. Vou informando vocês. Parabéns aí pela participação. E, galera, não desista. Ah, é difícil demais. Não, é. Professor de vocês aqui que já tem 22 anos que começou a programar, nas primeiras aulas de programação, eu não sabia nem o que eu estava vendo ali. Mas aprendi. Tá? E a sintaxe, às vezes você programa em Java, mas quando eu fui aprender Python, eu tive dificuldades. Até hoje eu estou aprendendo Python, na verdade, a gente sempre está aprendendo. É óbvio. Eu estou sempre aprendendo. Sempre, todo dia estou estudando Python, estou vendo coisas e estou aprendendo coisa nova que eu não sabia ainda. É normal. Né? Em Java, quando eu programava também, a linguagem mudava, é um mundo, não tem como você saber tudo. Todo dia você aprende coisa nova. Agora a lógica de programação, essa daí eu aprendi já faz 20 anos. Essa lógica que você tem que compreender. A lógica é a mesma para qualquer linguagem. A sintaxe que muda. As regras, a forma de utilizar a linguagem que muda. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Até a próxima. Vou finalizar. Boa noite. Valeu. Boa noite. Finalizando aqui.